E aí, pessoal, como é que vocês foram na prova? Eu espero que tenham ido bem. Eu fiquei muito feliz com a prova, mas na minha área, né? Na área de Direito Tributário 2, na área de auditoria, na área, né, de legislação tributária. Falamos que ia cair IPVA, falamos que ia cair TCD. Caímos só 5 questões das 10 de legislação, só alegria. Aí falamos que ia cair Simples Nacional, 3 questões de Simples Nacional. Fizemos o véspera de prova ontem, parece que eu estava descobrindo as questões. Muito legal. Auditoria, tudo que a gente foi falando lá, caiu indagação, caiu lá procedimentos de auditoria interna, caiu muita coisa, né? Muita coisa do que nós falamos na aula de ontem. Então, quer dizer, o pessoal que fez aí o véspera de prova, graças a Deus a gente está conseguindo acertar muitas questões com vocês. Vamos resolver então agora comigo, professor Tudão, né? A parte de Direito Tributário 2. Professor, teve algum susto na prova? Eu acho a questão 39 está totalmente fora de contexto. Não entendi o que eles quiseram ali efetivamente, né? Quer dizer, então, dentro daquelas leis complementares que estão lá como matéria do Direito Tributário 2, aquela questão não se responde. Então, vamos ver o que eles vão fazer aí no gabarito oficial. Vamos lá? Então, para a telinha, então, junto com o Tudão, vamos resolver as questões de prova. Essa aqui estava molinha, né? Lei Candir na área, só alegria. A questão 29, né? O meu caderno de prova aqui é a questão 29. A sociedade empresária Mar e Cia desenvolve atividade de pesca de crustáceos, moluscos e peixes, atuando em alto mar e fazendo entregas em diversos estados da federação. Para fins da cobrança do ICMS e definição do estabelecimento responsável, estou lá no artigo 11, né? Local da operação prestação. Qual vai ser o local da operação prestação nessa situação? O local do desembarque do produto. Não é verdade, pessoal? Então, gabarito aqui bem simples, alternativa letra B de bola. Não preciso nem olhar as demais aqui. Qualquer outra situação, quando é pesca, a gente não está preocupado onde está o registro do navio, onde foi o estado que foi pescado, qual que é o litoral, é o local do desembarque do produto resultante da pesca. Artigo 11, inciso número 1, né? A linha I da nossa Lei Candir. Gabarito da questão, facinho aí para vocês. Alternativa letra B de bola. Outra questão. É sabido que o Instituto do MEI, ou Microempreendedor Individual, é uma política pública que tem por objetivo a formalização de pequenos empreendimentos e a inclusão social e previdenciária. Sobre o MEI, assinar a alternativa que é correta. É vedado impor... Quando a gente fala do MEI, você tem que ir lá no artigo 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, lá da nossa Lei Complementar 123/2006. Essa aqui é a primeira questão do que está lá na nossa Lei Complementar. E é interessante que essa questão caiu em prova recente, 2 provas recentes, se eu não me engano, você faz Amazonas ou você faz Espírito Santo, caiu exatamente coisa muito parecida, não foi igual a questão, mas eles gostam dessa questão. E aí o gabarito da questão também foi o mesmo gabarito de outra dessa você faz, e a gente fez isso na véspera da prova. O MEI é modalidade de microempresa. Eu acho até que eu gravei aí no meu canal do YouTube. Dá uma olhadinha lá, você vai ver lá. Revisão final de Simples Nacional, tá? Essa questão, o MEI é uma modalidade de microempresa. Não adianta questionar, isso está previsto diretamente no artigo 18E. O Instituto do MEI é uma política pública que tem por objetivo a formalização de pequenos empreendimentos em inclusão social e previdenciária. E o MEI é modalidade de microempresa, é o que está no artigo 18E, parágrafo 3º. Então, gabarito da questão da prova, alternativa letra C de casa. Vocês mataram essa, galera? Então vai contando aqui para mim, tá bom? Para a gente poder saber como é que vocês estão indo. Beleza, pessoal? Como é que foi até agora? 2 questões, como é que está aí o nosso rol aí de acertos? Questão agora número 31. Opa, primeira questão da Lei Complementar 192/2022. Que trouxe alterações na tributação de combustíveis no Brasil. Na verdade, essa resposta aqui ela está de acordo, inclusive, com a Constituição Federal. Então, tem texto constitucional que é repetido na Lei Complementar 192/2022. Então, ele fala, quanto ao GLP, gás liquefeito de petróleo, é correto afirmarmos que o ICMS, qualquer que seja a sua finalidade, incidirá mais de uma vez? Não, a gente está falando de tributo monofásico. Decorrente de suas operações, caberá ao estado de origem? Ou, nas operações destinadas ao não contribuinte, o imposto caberá ao estado onde ocorreu o consumo? Não, o gabarito da questão é a letra D de dado, que foi até marcada corretamente pelo aluno. Ó. Nas operações interestaduais entre contribuintes, será repartida entre os estados de origem e destino. Então, a gente ainda segue a regra antiga do bolo, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias. Na verdade, essa proporcionalidade que existia antigamente não é a mesma.
né? Era o que era antigo, mas de qualquer forma está aqui prevista, né? É o artigo 3º da nossa lei complementar, que fala justamente sobre isso. Ó, para a incidência do ICMS nos termos dessa lei complementar, será observado o seguinte: nas operações interestaduais entre contribuintes com combustíveis não incluídos no inciso 2, e o gás de efeito está no inciso 3 do artigo anterior, o imposto será repartido entre os estados de origem e destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias. Então, guarda essa informação, a Lei Complementar 192 caindo na prova, legal, uma questãozinha boa para vocês, né? Você estudou com a gente, estudou aí no nosso curso, beleza. Outra questão do Simples Nacional, essa aqui, como eu falei para vocês, inclusive falei ontem lá no Revisão Tudão aí com vocês, falei, ó, a banca adora o artigo 3º, parágrafo 4º, as vedações totais a não poderem ser lei geral, e também gosto do artigo 17 com as vedações parciais que não podem pagar pelo Simples Nacional. Aí ele vai lá, numa situação específica sobre vedações. O Simples Nacional, questão 32, instituído pela Lei Complementar 123 de 2006, visa ajudar a formalização das micro e pequenas empresas, mas não é uma opção para todas que tenham receitas inferiores aos limites legais. Podem aderir ao Simples, aí ele fala, as cooperativas de consumo, as empresas cujos titulares ou sócios guardem cumulativamente com o contratante do serviço relação de pessoalidade, subordinação ou habitualidade, empresas que participem do capital de outra pessoa jurídica, empresas que sejam filiais no país de pessoas jurídicas com sede no exterior, offshore, empresas que sejam agências no país de pessoas jurídicas com sede no exterior. Queridos, a única cooperativa que pode estar dentro do Simples Nacional é a cooperativa que se parece com aquelas que fazem venda a terceiros, que não somente os cooperados. São as cooperativas de consumo. Isso está previsto diretamente aqui, ó, dentro do artigo 3º, parágrafo 4º das vedações totais ao Simples Nacional. Olha lá, não se pode se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nessa lei complementar, ou seja, não pode ser nada. Vedação total. Aquela empresa constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo. Então, a exceção são as de consumo. E justamente as de consumo é que caíram na prova, galera. Então, guarda justamente aí o artigo 3º, parágrafo 4º, inciso 6. Gabarito, então, da questão. Alternativa letra A. Volta lá para a questão para a gente ver. Alternativa letra A, cooperativas de consumo. Gabarito da questão. Fechou? Questão 33. Joana de Souza, preste atenção na questão. A questão é interessante, ela quer confundir você com a base de cálculo da importação. Porque essa importação não é bem uma importação. É uma licitação de uma importação irregular. Então, na verdade, a base de cálculo não é da importação aqui, mas sim da licitação. As respostas têm a ver com a base de cálculo na importação. Então, o artigo 13 da Lei Candir tem que responder essa questão aqui para nós. Vamos lá? Joana de Souza adquire em uma licitação da Receita um videogame que havia sido importado do exterior e apreendido pela falta de documentos fiscais. A base de cálculo do ICMS sobre tal operação será, veja, não é a letra A, valor da mercadoria ou bem constante de documentos de importação, o imposto sobre operações de câmbio, imposto de importação. Não é a letra B, que aí você vai botar o mesmo valor, valor aduaneiro, né, no imposto de importação, mais operações de câmbio, mais IPI, mas é a letra E, porque eu estou falando de uma licitação de uma mercadoria que foi trazida e não pagou os impostos na importação. Então, veja lá, valor da operação acrescido do valor dos impostos de importação e IPI e de todas as despesas cobradas ou debitadas ao adquirente. O artigo aqui é o 13, inciso número 7, que fala que nesse caso da licitação, a base de cálculo será essa. Artigo 13, inciso 7 da Lei Candir. Tá bom? Então, fechamos aqui outro raciocínio. Agora nós vamos ter a primeira questão e única da Lei Complementar 160. Eu falo para você e depois você fala para mim. Tudão, não é verdade? Toda a prova, toda a prova tem uma questãozinha agora da Lei Complementar 160. E parece que ele gosta dos mesmos assuntos, porque ontem você viu isso na minha véspera de prova. E hoje você está aqui falando para mim, Tudão, caiu de novo. Meu Deus! Vai lá na telinha. Parece que eles gostam disso, né? Acerca da Lei Complementar número 160 de 2017... e seu papel na regularização da concessão de certas isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais do ICMS. Analise as alternativas a seguir com verdadeiro ou falso para verdadeiro ou falso. Mediante convênio de ICMS celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, poderá ser autorizada a remissão, dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos anteriormente,
sem tal convênio, por legislação estadual publicada até a data do início da produção de efeitos da Lei Complementar 160/2017. Vamos lembrar que esse é o texto que está previsto aqui, ó, no artigo 1º da própria lei. Mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar, os estados poderão deliberar, facultado a eles, sobre a remissão dos créditos constituídos ou não, decorrentes de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais, instituídos em desacordo com a linha G do inciso 12, parágrafo 2º, artigo 55 da Constituição, por legislação estadual publicada até a data de início da produção de efeitos dessa lei complementar. Então, esse item aqui está literal no artigo 1º, gabarito, então, aqui da primeira item, verdadeiro. 2, ou item 2º. Os convênios de ICMS celebrados no âmbito da Lei Complementar 160/2017 poderão ser aprovados e ratificados com voto favorável de, no mínimo, 2/3 das unidades federadas e 1/3 das unidades federadas integrantes de cada uma das 5 regiões do país. E aí, galera? Essa informação está prevista aqui, ó. Artigo 2º. O convênio poderá ser aprovado e ratificado com voto favorável de, no mínimo, aí cai de novo, caiu na prova recente da Cefaz, feita pela GV, 2/3 das unidades federadas, 1/3 das unidades federadas integrantes em cada uma das 5 regiões do país. Exatamente a literalidade do artigo 2º. Então, item 2, verdadeiro. E o item 3 está falso. Por quê? Porque ele fala, compete ao TCE e ao TCDF, compete ao Tribunal de Contas de cada Estado ou ao Distrito Federal verificar a aplicação pela União da sanção de impedimento de receber transferências voluntárias à unidade federada e conceder ou mantiver isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais de ICMS, sem autorização de convênio celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária. Isso não é matéria dele. Compete ao TCU, Tribunal de Contas da União, verificar tal aplicação. Artigo 6º, parágrafo 3º da nossa lei complementar. Então, o item aqui é verdadeiro, verdadeiro, falso. O querido colega aqui errou. A letra é a letra B de bola. Beleza, pessoal? Gabarito da questão alternativa, questão número 34, alternativa letra B de bola. Tá bom? Fechou aí o entendimento? Questão número 35. Veja aí na telinha. O ICMS, responsável por grande parte da arrecadação dos estados, incide sobre... Opa, uma questãozinha boa sobre incidência do nosso tributo. E aí, é claro, você vai para o artigo 2º, você fala de incidência, lá na Lei Candir. Vai para o artigo 3º, fala das não incidências. Então, a comparação daquilo que você já sabe, que é o estilão da banca. As operações de qualquer natureza da qual decorra a transferência de bens móveis salvados de sinistro para as companhias seguradoras. Não incidência do ICMS. Operações de qualquer natureza da qual decorra a transferência da propriedade do estabelecimento industrial, comercial de outra espécie. Não incidência do ICMS. Serviços de transmissão e distribuição em encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica. Opa, não incidência nova, de acordo com alterações recentes agora em 2022, já caindo na prova da GV. Entrada de bens importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. Opa! Incidência do tributo. Mesmo que não seja contribuinte habitual do imposto, importou é contribuinte, via de regra. Então, o gabarito da questão, alternativa, letra D de dado. Letra D. Está lá no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1. O imposto incide também sobre a entrada de mercadorias ou bens importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. Fechou, Tudão? Bem que você falou. Muito bom, a gente está junto aqui, meu querido. Só acaba quando termina. Outra questãozinha. Então, a questão número 35, veja lá, gabarito alternativa, letra D de dado. Questão 35, então, marco lá para você, alternativa letra D, tá bom? Questão 36, outra do Simples Nacional, terceira aqui, né? E aquele bom artigo 13, eu falei para vocês na revisão final que a banca ama o artigo 13, que fala quais são os tributos que estão fora e dentro do Simples Nacional. E aqui nós temos as informações importantes aqui para a questão. Então veja lá. A característica e a facilidade do regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, o Simples Nacional, é o recolhimento mensal mediante um documento único de arrecadação de tributos. Sobre os tributos que serão recolhidos nesse documento único, assinar a alternativa que é correta. Quem que vai estar dentro nesse recolhimento único, né, do documento de arrecadação do Simples, o DAS ou DAS? Opa, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, IPI, os 2 impostos federais, Contribuição Patrimonial Previdenciária, Contribuição COFINS,
Contribuição social sobre o lucro líquido, PIS/PASEP, são as contribuições federais, ICMS dos estados e ISS dos municípios. 8 tributos, né? 4 impostos, 4 contribuições. Fechou? Vamos ver se a gente acerta logo? Então a letra A fala assim, ó, tá dentro. A contribuição para a manutenção da Seguridade Social a cargo do trabalhador, tá fora. E a IPJ, tá dentro. Então a letra A tá fora e o colega aqui marcou errado. O IPI, exceto incidente na importação. É verdade, o IPI exceto da importação, porque o da importação está fora, mas o IPI está dentro. E a contribuição social sobre o lucro líquido. Opa, letra B, gabarito da questão. Questão já cobrando o artigo 13 com um pouco mais de maldade, verificando até as exceções. Vamos lá. Vamos ver se as outras têm alguma que também está errada. Contribuição para o PIS/PASEP incidente na importação. Esse está fora. ICMS. Esse está dentro. Então a letra C está fora. Contribuição previdenciária patronal de prestação de serviços advocatícios. Previdenciária patronal não está dentro, não. Aliás, contribuição patronal previdenciária, sim. Mas essa de serviços advocatícios... Contribuição patronal previdenciária da prestação de serviços advocatícios e ISS. Bom, por enquanto a letra B está corretíssima. A letra D está estranha. Esse negócio do serviço advocatício aqui... pode ser que ele esteja totalmente fora, né? O IR sobre ganhos de capital, esse está fora. E a COFINS está dentro. Então, o gabarito da questão, sem dúvida nenhuma, tem que ser a letra B de bola. Fechou? Letra B. Tá bom? Aonde está isso, professor? No artigo 13. Dá uma olhadinha lá, por favor, que você vai encontrar essas importantes informações. Esse artigo 13 é qual? Da Lei Geral. Tá? A questão da Lei Geral, artigo 13 da Lei Geral. Questão 37, outra questãozinha sobre ICMS, agora sobre o aspecto temporal. Amamos questões sobre o aspecto temporal do fatiador. Aqui com algumas pegadinhas mudando ali um pouquinho o contexto da Lei Candir. O ICMS, pela diversidade de situações possíveis e principalmente por tratar-se de circulação por estados membros distintos, tem regras específicas sobre o momento da ocorrência do fatiador. Assinale a opção que indica corretamente uma dessas regras. A transmissão de propriedade, então, o momento fatiador vai ser a transmissão da propriedade da mercadoria quando esta tiver transitado para o estabelecimento transmitente? Não, quando essa não tiver nem transitado. Porque se ela tiver transitado, é a saída. Então, a letra A está fora. Letra B, gabarito da questão. A entrada no território do Estado de bem ou mercadoria oriundos de outro Estado, adquiridos por contribuinte do imposto, destinado ao seu uso ou consumo ou à integração no ativo imobilizado. Esse aqui é o DIFAL para o contribuinte quanto à mercadoria. Alterações mais recentes em 2022, a Lei Complementar 190 alterando a Lei Candir. É o artigo 12, inciso 15. Exatamente a literalidade. Então, gabarito da questão, a alternativa letra B. Letra C, saída do estabelecimento do contribuinte de bem ou mercadoria destinados ao consumidor final, contribuinte de imposto domiciliado ou estabelecido em outro Estado. Então, essa saída do estabelecimento de contribuinte não tem a ver com ela compete com a letra B. São a mesma situação, só que as duas respostas são diferentes. A letra B é o gabarito. Fornecimento de mercadoria com prestação de serviço compreendido. Não, quando é não compreendido na competência tributária municipal. Então a letra D também está fora. Ato final da prestação de serviço de transporte quando vem do exterior, e não interestadual, intermunicipal de qualquer natureza, também está errado aqui. Então, gabarito da questão número 37, cheio de pegadinha, é a alternativa, né? Estou falando aqui com você, né? Vou mostrar aqui a questão, né? Então a letra B é o gabarito. A letra C está fora porque ela compete com a letra B. A letra D está fora porque está escrito aqui, ó, compreendido na competência municipal, mas se está na competência municipal não tem que falar de ICMS. Então, se está na lista de serviços não tem ressalva, não tem que falar de ICMS. Esse ato final da prestação de serviço de transporte também está fora, porque isso aí teria que ser na importação. Nas operações interestaduais e intermunicipais de qualquer natureza não tem incidência dessa forma. Então, gabarito correto da questão 37, questão da Lei Candir, né? Muito bom, questão da Lei Candir, matemos aqui. É justamente o artigo 12, inciso número 15. Fechou? Beleza, Tudão. Vamos para outra? Questão número 38. Outra questão, e eu acho que essa questão é bem interessante. Eu falei para vocês, quem fez a revisão final ontem aqui comigo, né? Quem fez a revisão final ontem comigo tá feliz da vida, galera. Eu falei do Simples Nacional, falei, leiam o artigo 3º. Quem fez né, quem viu meu vídeo no YouTube também tá feliz da vida. Olha lá. A sociedade empresária Grow Ever aderiu ao Simples Nacional em 2016 e no ano de agosto de 2022 acabou extrapolando em 15%, que é menor que 20%, o limite da receita bruta para as empresas de pequeno porte, apenas vendendo para o mercado nacional. Assinale a opção que indica o que a sociedade empresária deverá comunicar à Secretaria da Receita Federal. Então, o gabarito da questão está lá no artigo 3º,
Parágrafo 9º. Quando a empresa de pequeno porte, que no ano calendário exceder o limite da receita bruta anual dos 4.800.000, ficará excluída no mês seguinte à ocorrência do excesso do tratamento jurídico diferenciado previsto na lei complementar, incluído o regime de que trata o artigo 12 para todos os efeitos. Aí ele fala assim, mas os efeitos dessa exclusão vão se dar no ano calendário subsequente se o excesso verificado em relação à receita bruta não é superior a 20%. E é o caso. É o caso aqui. Por isso que o gabarito dessa questão vai ser a alternativa à letra C de casa. Sua exclusão do Simples Nacional se dará somente não em agosto e nem em setembro de 2022, que seria o mês seguinte, mas somente em janeiro de 2023, por ter extrapolado o limite da receita bruta em menos de 20%. Entenderam aqui? Então, o gabarito dessa questão vai ser a alternativa à letra C. Opa, terceira questão da prova do Simples Nacional. Show do Simples Nacional. GV, olha aí, Receita Federal. O pessoal que vai fazer receita, presta atenção no Simples Nacional. Se a GV gosta, nós adoramos. É assim que funciona. Simples assim. Ela gosta, professor, ela gosta. Então, se ela gosta, nós adoramos. Simples assim. O que mais? Questão 39. O produtor rural. Essa questão está estranha. Tem que ter uma questão estranha na prova, né? Para a gente poder dar uma risada, né? O que está acontecendo com essa questão? Questão estranha. Como é que essa questão é estranha, professor? Eu não entendi. O produtor rural de Seu da Silva faz parte da cooperativa de produtores da sua cidade no interior de Minas. Assinale a opção que indica como deve ser recolhido o ICMS devido nas suas remessas de produtos. Produtor rural mandando para sua cooperativa. Tá certo, beleza. Produtor rural mandando para sua cooperativa. Aí, como deve ser recolhido esse ICMS dessa remessa de produtos? Aí ele fala, letra A, que eu creio que até o que a banca vai querer dizer que está... O ICMS vai ficar suspenso e será recolhido pelo destinatário, no caso a cooperativa, quando da saída subsequente esteja sujeito ou não ao pagamento do tributo. Primeiro, aonde que eu respondo isso? Nas leis gerais a respeito do ICMS, nas leis gerais a respeito que estão no edital. Nenhuma delas fala sobre a situação do produtor rural para a sua cooperativa. Isso é matéria de regulamento. Nem a lei do ICMS aqui de Minas Gerais vai tratar literalmente a respeito disso. Os anexos, o anexo 2 do regulamento vai tratar a respeito disso, né? O anexo 15 do regulamento também trata a respeito disso, mas o anexo 2 fala literalmente, isso é diferimento. Anexo 2, artigo 1º. Então, na idade, se eu estou num diferimento, não é suspensão. Acho que a banca confundiu o conceito de suspensão com diferimento, meteu a letra A ali, talvez, como possível gabarito. Não há o que falar de isenção aqui, não está falando especificamente de produto nenhum. A letra é estranho. É uma questão que não se mata em direito tributário 2. Não deveria estar aí, então, na prova. Você entende? E está sem gabarito, ao meu ver. Né? O correto seria, o ICMS fica diferido e será recolhido pelo destinatário quando da saída subsequente esteja essa sujeita ou não ao pagamento do tributo. Ou seja, eu teria que mudar a letra A. Mas, para mim, não tem resposta. Ele deve ser recolhido pelo produtor na remessa. O ICMS fica suspenso e será recolhido pelo destinatário quando da saída subsequente, desde que esteja sujeito a pagamento do tributo. Quer dizer, ele não está verificando aí que o regulamento mineiro estabelece que a situação é amparada por diferimento. Então, eu, sinceramente, aqui, eu acho que falar que tem recolhimento na saída do produtor é dar um chute na legislação, né? Quer dizer, é aceitar uma coisa troncha. Então, se você for lá no artigo 1º, vou botar até aqui, ó, vou botar aqui na tua telinha para você ver. Pode botar aqui, ó. Até tinha marcado, não sei por que eu tirei, mas, ó, artigo 1º, né, do anexo 2 do nosso regulamento. Deixa eu ver se eu tenho aqui ele ainda. Eu marquei aqui, eu fiquei feliz da vida, porque eu falei, pô, os caras erraram aqui muito. Erraram muito, né? Quer dizer, não tem essa previsão. Para mim, essa questão aí não tem gabarito, então ela deve ser anulada. Então eu botei aqui letra A, mas só para o desencargo de consciência, né? Porque não tem resposta. A anulada deve ser essa questão, tá bom? 39, Plutudão é anulado. 40. A sociedade empresária Top High atua na formulação de combustíveis produzindo gasolina e óleo diesel por meio de mistura mecânica de carbonetos líquidos. Assinale a opção que indica corretamente a situação da empresa em relação ao ICMS. O gabarito aí do colega está correto. Ela é contribuinte do imposto, conforme previsto na lei complementar que trata do assunto. Eu achei legal isso, né? Caiu de novo essa lei complementar importante, né?
que é a Lei Complementar 192, parágrafo 4º. São contribuintes do ICMS incidente nos termos desta lei complementar o produtor e aqueles que lhe sejam equiparados e o importador. O disposto no caput desse artigo alcança, então, quer dizer, é equiparado, ou seja, é contribuinte, inclusive as pessoas que produzirem combustíveis de forma residual e também os formuladores de combustíveis por meio de mistura mecânica, centrais petroquímicas e bases de refinarias de petróleo. Então, aqui está o artigo 192, artigo 4º da Lei Complementar 192 de 2022, parágrafo único, gabarito da questão alternativa letra E. Fecharam a prova, galera? Essa 39 foi estranha, né? Mas eu creio assim que dentro aqui do que nós esperávamos aí da nossa prova, pô, foi uma prova bem legal, bastante coisa da Lei Candir, né? Bastante coisa do Simples Nacional, como a gente esperava. Tanto é que a gente fez, né, a preparação de vocês voltada, né, para essa situação, tá bom? Com isso encerramos esse bloco. Fiquem com Deus. Bons, né? Detonem, façam, né, um excelente trabalho aí. Foi muito bom estar aqui com vocês, um prazer muito grande, um forte abraço do Tudão e até a próxima.